Nessa segunda parte do vídeo, nós vamos dar continuidade então aos procedimentos de recuperação de distâncias biológicas. Lembrando que os procedimentos de recuperação de distâncias biológicas, eles são indicados para restabelecer as distâncias biológicas em dentes que foram acometidos de fraturas ou lesões de cárie que se estendam subgengival, invadindo o espaço destinado ao sulco gengival, ao epitélio funcional e à inserção conjuntiva. Nesse caso, nós temos um paciente que apresenta coroas clínicas um pouquinho mais curtas do que o ideal e, além de tudo, invasão de distâncias biológicas nos dois incisivos centrais. Então, o procedimento que foi realizado aqui foi uma cirurgia retalho total com bisel invertido, visando aumentar o comprimento clínico dessas coroas e também recuperar as distâncias biológicas invadidas pela lesão de cárie. Os provisórios foram removidos, nós podemos observar aqui a presença de lesões cariosas. Essas lesões cariosas foram removidas e foi feita a colocação de provisórios previamente à cirurgia. Aqui nós temos então a demarcação do local onde vai ser feita a incisão com bisel invertido. Então observe que nós fizemos uma incisão com bisel invertido de canino a canino para aumentar o comprimento das coroas clínicas, bem como para recuperar as distâncias biológicas nos dois incisivos centrais. Em seguida, foi feita uma incisão intrasulcular para facilitar a remoção desse colarinho durante a fase de debridamento. O retalho foi rebatido por vestibular e por palatino, e aqui nós temos o tecido que vai ser removido com as curetas na fase de debridamento. Então, aqui o tecido sendo removido com as curetas. E aqui está sendo feita a osteotomia nos locais onde havia invasão de distâncias biológicas. Quando a lima de Schluger tiver acesso, é o instrumento de preferência que nós utilizamos. Quando não houver acesso, nós podemos utilizar uma lima endodôntica, preferencialmente uma lima Redstone. Aqui está sendo feita a remoção do tecido ósseo na face vestibular. Okay. E aqui o momento em que foi feita a sutura desse retalho com pontos simples, com sutura interrompida nas faces proximais, unindo o retalho vestibular ao retalho palatino. Com 7 dias, esses pontos foram removidos. Aqui nós temos o aspecto com 15 dias após a cirurgia. Os provisórios foram removidos, foram reembasados. E somente após 45 dias é que nós realizamos a moldagem, o envio da moldagem para o laboratório para a confecção das coroas em cerâmica pura. Aqui nós temos a prova dessas peças e aqui nós temos o aspecto inicial e 1 ano após a cimentação. Observe então que essa cirurgia ela teve 2 finalidades: aumentar o comprimento clínico das coroas dos 6 elementos na face vestibular e recuperar a invasão de distâncias biológicas que havia nesses incisivos devido à lesão de cárie. Aqui nós temos uma outra situação com elementos protéticos provisórios antigos já em acrílico, com adaptação cervical deficiente, com lesão de cárie. Essas próteses foram removidas e nós observamos a grande invasão de distâncias biológicas que havia em algum desses elementos dentais. Foi feito um retalho total, empregando uma incisão em bisel invertido nos 4 incisivos e intrasulcular nos caninos, tanto por vestibular quanto por palatino. O retalho foi rebatido um retalho total, foi feito o debridamento, a remoção desse tecido mole, e aí avaliamos com a sonda milimetrada os locais onde havia invasão de distâncias biológicas. Observe aqui a necessidade de osteotomia em muitos desses elementos dentais. Essa osteotomia ela foi feita com lima de Schluger. Aqui está apenas ilustrando didaticamente que nós podemos utilizar uma lima endodôntica, mas os espaços proximais permitiam a passagem de uma lima de Schluger. Aqui antes da osteotomia e aqui depois da osteotomia, onde nós estamos observando a existência de 3 milímetros do término do preparo protético até a crista óssea. Essa é a distância que deve existir ao final do procedimento cirúrgico previamente à sutura. Então aqui, como nós estamos observando, o procedimento concluído e a sutura dos retalhos. Aqui foi empregada uma sutura colchoeiro vertical
para unir o retalho palatino ao retalho vestibular. Observe a desadaptação das provisórias imediatamente ao término da cirurgia. Essas provisórias elas foram cimentadas provisoriamente. Aqui com 7 dias foi feita a remoção das suturas e agora vai ser feita a remoção dessas provisórias e a colocação de provisórias em condições um pouquinho melhores até que se passem 60 dias da cirurgia. Somente após 60 dias é que é feito o retoque dos preparos, a moldagem dos elementos dentais e aqui nós já observamos a cimentação das coroas metalocerâmicas. Okay? Aqui as imagens radiográficas dos núcleos metálicos que foram confeccionados, o aspecto inicial e o aspecto 2 anos depois da cimentação dessas próteses. Uma outra forma de recuperar as distâncias biológicas é o emprego da extrusão ortodôntica. Quando que nós vamos indicar a extrusão ortodôntica? Quando nós tivermos a violação, uma violação mais severa do espaço biológico, seja por cárie, por fraturas, por reabsorção radicular ou por preparos protéticos prévios, principalmente em dentes onde a estética seja um fator preocupante. Então, quando nós tivermos uma invasão de distâncias biológicas que se aproxime muito da crista óssea, onde a necessidade de osteotomia seja uma osteotomia mais radical, mais intensa, nós podemos utilizar uma extrusão ortodôntica a fim de evitar a remoção excessiva do tecido ósseo. Por quê? Porque isso muitas vezes vai acabar acarretando um inconveniente para os dentes adjacentes. Sempre que você está fazendo osteotomia numa superfície proximal, você tem que lembrar que você está removendo o tecido ósseo do dente em questão, mas também do dente adjacente a esse elemento dental que apresenta a cárie ou a fratura. Então, se essa osteotomia necessária ela é muito extensa, ela está contraindicada. Tá? Outras situações que nós podemos utilizar a extrusão ortodôntica é quando nós temos bolsas periodontais e nós queremos tentar eliminar essas bolsas por meio da neoformação de tecido ósseo. Então, se nós fizermos uma extrusão ortodôntica lenta, nós vamos ter a formação de tecido ósseo em sentido coronário. Se nós fizermos uma extrusão ortodôntica empregando forças maiores, uma velocidade mais rápida, o tecido ósseo não vai acompanhar essa extrusão dentária. Em situações em que nós necessitamos, por exemplo, fazer uma exodontia no paciente que tenha problemas sistêmicos que contraindiquem a exodontia convencional, a extrusão ortodôntica também pode ser realizada, o que não é o objetivo dessa aula. Tá? E, enfim, existem outras indicações também para a extrusão ortodôntica, mas que não se aplicam ao conceito que nós estamos falando hoje, que seria a recuperação de distâncias biológicas. Quando que está contraindicada a extrusão ortodôntica? Quando nós tivermos uma proporção coroa-raiz inadequada, ou seja, raízes curtas. Porque se você vai tracionar uma raiz, você vai ficar com um componente intraalveolar muito pequeno. Então, esse dente vai acabar sofrendo a longo prazo um processo de trauma de oclusão secundário, ou seja, uma sobrecarga oclusal, porque a raiz ela vai ficar, a porção radicular que vai ficar dentro do alvéolo vai ser uma porção radicular menor. Então, para se indicar uma extrusão ortodôntica, nós temos que ter raízes com comprimentos adequados. Obviamente, dentes que apresentam hipercementose ou anquilose são dentes que dificilmente vai se conseguir uma extrusão ortodôntica adequada. Situações onde nós conseguimos recuperar a distância biológica com cirurgia óssea, nós vamos ter uma velocidade maior, né, um tratamento mais rápido do que com a extrusão ortodôntica. A extrusão ortodôntica ela leva mais tempo para ocorrer do que uma cirurgia convencional para recuperação de distâncias biológicas. Outro inconveniente é o tempo de contenção. Depois que nós fazemos a extrusão ortodôntica, nós temos que deixar um período de contenção para que esse dente, para que ocorra a neoformação óssea e a remodelação do ligamento periodontal. Se nós não respeitarmos um período de contenção após a extrusão ortodôntica, esse dente ele pode intruir novamente. Então é recomendado, de acordo com diferentes autores, que a cada milímetro de extrusão que você promoveu, que fique 1 mês em contenção para cada milímetro extruído. Outros autores já recomendam 6 semanas, 7 semanas, outros 2 a 3 meses de contenção.
Então esse é o inconveniente da extrusão ortodôntica. Ela requer um período de contenção para só então se realizar a restauração ou o preparo e a colocação de uma prótese. É um procedimento mais conservador, porque você não remove tecido ósseo, você não causa inconvenientes aos dentes adjacentes àquele dente que apresenta invasão de distâncias biológicas. Quando necessária a cirurgia, é apenas uma cirurgia de tecido mole, você não vai precisar intervir em tecido ósseo. Você vai preservar a relação coroa-raiz e não vai interferir nas condições dos dentes vizinhos. Aqui nós estamos vendo um caso de uma lesão de cárie que se estendia profundamente na face palatina. Ao invés de realizarmos uma cirurgia retal e uma osteotomia, nós optamos por fazer a extrusão desse elemento dental, visto que ia ser feita a confecção de uma prótese nesse elemento, com a finalidade de preservar o tecido ósseo, de evitar a necessidade de remover tecido ósseo desse dente e, consequentemente, também do dente adjacente. Então foi feita a colocação, a colagem de brackets, e no dente em que se desejava fazer a extrusão, esse bracket é posicionado numa posição, numa altura mais próxima à margem gengival. E foi feita a colocação de um fio twist flex, e esse fio foi trocado posteriormente por um outro fio. Então aqui nós estamos observando já a extrusão ocorrendo, aqui após 30 dias do início da extrusão ortodôntica, onde nós observamos que foi se fazendo o desgaste da borda incisal até que nós conseguíssemos a extrusão necessária, que era em torno de 3 milímetros. Depois de terminada a extrusão, observe que houve a movimentação da margem gengival no mesmo sentido da extrusão. Mas como foi uma extrusão rápida, o tecido ósseo ele não acompanhou essa movimentação. Após o período de extrusão ortodôntica, nós fizemos uma cirurgia onde não foi necessária a remoção de tecido ósseo. Foi feita apenas a remoção do tecido gengival, um retalho com bisel invertido, mas sem a necessidade de osteotomia, porque esse elemento foi tracionado e não foi feito, portanto, a osteotomia nessa região. Aqui o retalho na face vestibular, onde foi feito apenas a remoção do tecido mole. E aqui a sutura já realizada. Aqui o aspecto após 60 dias do tracionamento ortodôntico e da realização e aproximadamente 40, em torno de 40 dias aproximadamente da cirurgia de tecido mole. Okay? Então é uma situação em que nós indicamos quando nós temos uma grande osteotomia a ser realizada. Então, para não se realizar essa osteotomia e acabar ocasionando um problema estético aos dentes adjacentes, nós optamos por uma extrusão ortodôntica, que evita a realização de uma cirurgia com osteotomia. Outra situação clínica que nós podemos nos deparar são situações onde esteja indicado, por exemplo, a extrusão cirúrgica. Uma fratura que se estenda subgengival, como é o caso desse dente, uma fratura que estava na altura da crista óssea. Se nós fôssemos realizar um retalho com osteotomia, nós teríamos que fazer uma osteotomia muito intensa nesse elemento dental, o que faria com que ele tivesse uma coroa clínica mais longa ao final do procedimento do que do dente adjacente. Então, nessa situação, o que foi feito? Foi feita a luxação dessa raiz, essa raiz foi avulsionada, a face palatina foi colocada na vestibular, e a face vestibular da raiz ficou para a palatina. E aí foi feita a sutura do retalho nessa posição. Com 7 dias foi feita a remoção da sutura, esse dente foi deixado em infraoclusão e o paciente foi orientado para que não exercesse nenhum tipo de força nesse dente durante o período de cicatrização. Com 21 dias foi feita a confecção de um pino de fibra de vidro e a reconstrução do elemento coronário e colocação de uma coroa provisória ainda em infraoclusão. Radiograficamente, nós observamos aqui esse espaço escuro decorrente justamente da extrusão cirúrgica que foi realizada nesse dente. Aqui nós temos o aspecto inicial e o aspecto 60 dias depois do tracionamento cirúrgico, quando nós já temos então a remodelação do ligamento periodontal
Nós podemos começar então a fazer o preparo e a colocação de uma prótese definitiva. Aqui o aspecto inicial e o aspecto após a extrusão cirúrgica. E esse outro caso, aliás, aqui é o mesmo caso, né, com a prótese colocada, mas aqui nós temos um outro caso onde também foi feita a extrusão cirúrgica. Se vocês me perguntarem, é um tratamento que é realizado com frequência? Não. Nós temos que ter uma raiz longa, uma raiz sem curvaturas, o dente já tem que apresentar tratamento endodôntico prévio, sem lesão periapical. Então são situações assim bastante esporádicas em que nós fazemos essa extrusão cirúrgica. Além disso, nós temos que levar em conta que com o advento dos implantes ósseo-integrados, nós temos uma maior previsibilidade com a colocação dos implantes ósseo-integrados. Então essa aqui seria uma alternativa realizada mais, talvez, por razões socioeconômicas, né? Principalmente que nós estamos numa universidade, numa escola, mas mesmo se nós fizermos num consultório particular, tem que ser levado em conta o custo-benefício disso, né? A previsibilidade, levando em conta que o paciente vai necessitar de uma cirurgia, vai necessitar do tratamento endodôntico, vai necessitar da confecção de um núcleo, de uma coroa. Então nós temos que avaliar muito bem a questão de custo-benefício desse tipo de procedimento. Então aqui nós tínhamos uma situação parecida com a do caso anterior, uma fratura que se estendia bastante subgengival por palatina, e aí nós fizemos uma incisão intrasulcular, rebatemos um retalho, aqui um fragmento da região palatina que estava preso apenas em tecido mole, foi feita a luxação do elemento dental, a rotação e o reimplante desse elemento dental, colocando a face palatina por vestibular e a face vestibular por palatina. E foi feita uma sutura, uma estabilização da região. Aqui o aspecto radiográfico imediatamente após essa extrusão cirúrgica. Aqui nós temos com 7 dias, então estamos em outubro de 2002. Aqui com 15 dias depois, então nesse momento foi feito o isolamento do elemento dental para a confecção de um pino de fibra de vidro. Então aqui nós temos a realização do pino de fibra de vidro e a reconstrução desse elemento dental. Foi feito o isolamento absoluto, né, a confecção do pino de fibra de vidro e a reconstrução do elemento dental. Nesse momento o dente ainda foi deixado em infraoclusão, para que haja a remodelação das fibras do ligamento periodontal, visto que esse dente foi avulsionado e reimplantado por meio da extrusão cirúrgica. Aqui nós temos o aspecto radiográfico após 60 dias. Aqui nós temos o aspecto clínico e radiográfico após 6 meses. Então observe que o tecido gengival está em condições saudáveis. Radiograficamente nós temos o início da formação de tecido ósseo nessa região apical. E aqui nós temos 1 ano depois que foi realizada a extrusão cirúrgica. O paciente retornou, foi feito o preparo protético desse dente, foi feita a confecção de uma coroa em cerâmica pura. Okay? Então essa é uma alternativa que nós temos, não é um procedimento realizado com frequência, mas vocês encontram na literatura, principalmente a partir de 1980, na década de 80, um autor chamado Kramberg, ele tem vários artigos publicados a respeito da extrusão cirúrgica para a recuperação de distâncias biológicas. Hoje em dia, com o advento dos implantes ósseo-integrados, nós temos, como eu já falei, uma maior previsibilidade com a exodontia, a colocação do implante e de uma prótese sobre o implante. Mas ainda é uma alternativa que nós temos quando nós estamos falando de recuperação de distâncias biológicas. E por fim, aqui nós temos a foto 2 anos e meio depois que foi feita o procedimento de extrusão cirúrgica. Tá bem?